Fala galera, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para tratar sobre os crimes contra a vida, especialmente as figuras típicas básicas dos crimes contra a vida. Afinal de contas, quais são os crimes contra a vida? Bom, nós temos 4 crimes contra a vida previstos no Código Penal, do artigo 121 até o 128 do Código. No artigo 121, nós temos o crime de homicídio. No artigo 122, nós temos o crime de participação em suicídio. No artigo 123, nós temos o crime de infanticídio. E do artigo 124 até o 128, nós temos a regulamentação do crime de aborto e suas modalidades. Bom, vamos entender o conceito e a tipificação básica de cada um desses crimes. Homicídio, como o próprio artigo 121 já traz claramente, consiste na conduta de matar alguém, que estabelece uma pena básica de 6 a 20 anos. Então, consiste o homicídio na antecipação temporal da vida ou, em outro sentido, da morte de outra pessoa. Responde por homicídio o sujeito que mata, tira a vida de outro ser humano, nascido aí de mulher. O crime de homicídio é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, ou seja, é um crime comum. Um crime comum não quer dizer no sentido de que é um crime que ocorre todo dia, mas no sentido de que não se exige nenhuma qualidade especial nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Qualquer pessoa pode praticar o crime de homicídio. No artigo 122, nós temos a tipificação legal do crime de participação em suicídio, assim chamado por Damásio de Jesus. Lá diz: induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer o suicídio, certo? E estabelece a pena de reclusão de 2 a 6 anos, se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Induzir, instigar ou auxiliar alguém a cometer suicídio. Em que consiste a conduta de induzir? Induzir é fazer nascer a ideia. Você põe a ideia na cabeça da pessoa. A ideia de quê? De tirar a própria vida. Instigar é você fomentar. A vítima já tem a ideia, já manifestou a intenção e você instiga, fomenta, incentiva a ideia dela de tirar a própria vida. O auxílio é aquela ajuda material, é você emprestar arma, emprestar a corda, emprestar a faca, ficar vigiando para que a pessoa tire a própria vida. Então, se você induz, instiga ou auxilia alguém a tirar a própria vida, certo? Você responde pelo crime de participação em suicídio, que também é um crime comum. A lei não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo e nenhuma qualidade especial do sujeito passivo, da vítima. Tá? Então nós temos aí o crime de participação em suicídio. Nós temos no artigo 123 o crime de infanticídio. O artigo 123 diz: matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Pena, detenção de 2 a 6 anos. O crime de infanticídio, também prevê a morte, logicamente, está inserido dentro do rol dos crimes contra a vida. A conduta de matar o próprio filho durante o parto ou logo após. Então, já se discute a questão do sujeito ativo desse crime. Certo? Que a doutrina ela entende que somente a mãe pode praticar esse crime, muito embora admita concurso de pessoas, muito embora admita que um terceiro que pratica este crime junto com a mãe possa responder pelo mesmo crime. Então é um crime próprio, exige uma qualidade especial do sujeito ativo e também do sujeito passivo. Afinal de contas, se a ação consiste na conduta de matar o próprio filho durante o parto ou logo após, então nós temos aí a figura do nascente ou do neonato. Nascente é aquele que está nascendo. Durante o parto, o ser vivo é o nascente.
E o neonato é aquele que acabou de nascer. Então, matar o próprio filho durante o parto ou logo após. O sujeito passivo só pode ser o nascente ou o neonato. Então, nós temos aí uma qualidade especial do sujeito ativo. Não pode ser qualquer pessoa vítima do crime de infanticídio. Exige características específicas dessa pessoa. Então, a mãe que mata o próprio filho durante o parto ou logo após, influenciada pelo estado puerperal. O que é o estado puerperal? O estado puerperal é um conjunto de alterações psicológicas, físicas, químicas que ocorrem no organismo da gestante, no corpo e em sua mente, em razão do parto. Toda gestante passa por isso. Toda gestante passa. Algumas em grau mais elevado, outras em menor grau. Tá? Então, toda gestante passa. E essa alteração, esse conjunto de alterações, pode levar ela, fazer nascer nela o desejo de matar o próprio filho. Então, durante o parto e logo após o parto. Né? Aí, o que seria esse logo após? Né? Há inúmeros critérios que a doutrina cita, né? Mas quem vai resolver isso é uma perícia médica. O logo após vai ser enquanto durar o estado puerperal. Enquanto a mãe estiver em estado puerperal e se ela matar o próprio filho influenciada por esse estado, aí nós teremos o infanticídio. E note o seguinte, o fato dela agir influenciada pelo estado puerperal e tirar a vida do próprio filho, não necessariamente significa que ela é uma doente mental. Não necessariamente significa que o estado puerperal gerou nela uma patologia. Se gerar uma patologia, uma doença mental, e tiver retirado dela o total discernimento do caráter ilícito do ato, nesse caso ela é isenta de pena. Tá? Então não chega a ser um estado psicológico, um estado patológico, melhor dizendo, mas sim um estado de alteração psicológica, química e alterações no organismo da gestante. Então ela mata o próprio filho durante o parto ou logo após o parto. Tá? E esse logo após, a lei não diz se é uma semana, se é 2, se é 3, e nem deveria, porque a depender do organismo da gestante, essa influência do estado puerperal pode perdurar por mais ou menos tempo. Tá? Então, este, em resumo, é o crime de infanticídio previsto no artigo 123 do Código. Nós temos também o outro crime contra a vida, que é o crime de aborto. O crime de aborto tem suas modalidades reguladas do artigo 124, 125 e 126 do Código. No artigo 124, nós temos a figura do autoaborto e aquela modalidade em que a gestante consente que ele provoque o aborto. Então, a punição é para gestante. No artigo 125 e 126 do Código, nós temos a figura do aborto provocado, que é aquela situação em que um terceiro provoca o aborto na gestante, com ou sem o consentimento dela, certo? Mas a lei não diz o que é o aborto, né? Ela só estabelece que se a gestante realizar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque, ela vai ser punida. Se terceiro provocar o aborto na gestante sem o consentimento dela, será punido, e com o consentimento também será punido. Caracteriza crime, mas não dá o conceito, né? Para o direito penal, o aborto ele consiste na interrupção da gravidez com a consequente morte do feto. Interrupção da gravidez com a consequente morte do feto, certo? Então é importantíssimo a gente ter essa ideia. Isso que é o aborto, tá? É um conceito simples e básico do caso do aborto. Nós vamos encerrar esse vídeo por aqui. No nosso próximo vídeo, não percam, nós vamos trazer diferenças muito tênues entre homicídio, infanticídio e aborto. Tá? Nós vamos ver que não é tão simples diferenciar essas modalidades de crimes contra a vida. Tá? Não saiam daí, já assistam logo o próximo vídeo, tá ok?